tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Essa série de lives que eu decidi fazer, então nós temos um objetivo de aprofundar um pouco mais o que a gente fala sobre a PNS de uma forma geral. Então, assim, um aprofundamento geral, não é sobre nenhum tipo de patologia, é sobre a técnica em si. E depois nós vamos ter materiais que vão ser disponibilizados, né, posts, stories, lives, sobre como a PNS vai atuar em determinadas patologias. Mas essa série que eu quis colocar para a gente conseguir estruturar bem na mente das pessoas o que é a PNS, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da história da PNS, como que, né, da onde que ela vem, da onde ela surgiu e em que pé que a PNS está hoje, ok? Amanhã nós vamos falar sobre a neurofisiologia da PNS, tá? Da onde vem a base neurofisiológica dela e, né, da onde vem os estudos, a teoria dela e aonde a gente tem hoje as manobras que a gente utiliza, quais são o embasamento que a gente tem. No terceiro dia nós vamos falar sobre os princípios de aplicação. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre algumas, né? Não vamos falar sobre patologias, mas como que ela vai se aplicar em determinadas condições, né? Em algumas características mais gerais. E no último dia nós vamos falar um pouquinho sobre algumas patologias e sobre a formação, como que funciona o curso, como funciona a graduação, né, dessa técnica, como que funciona a formação, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. O objetivo das lives que eu faço sempre é de fazer uma live curta, tá? Então no máximo aí uns 15, 20 minutinhos, para passar de uma forma bem rápida e assertiva sobre esses assuntos e que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Então, não se esqueçam sempre de depois comentar aqui, né? Coloca lá a mãozinha da PNS. Se você olhar o símbolo da PNS, então ela é uma mãozinha junta, porque é a forma que a gente usa para fazer a saturação neural, que é a manobra que a gente utiliza no tratamento. Então, lembra de colocar lá e marcar alguém que você conheça, seja um amigo fisioterapeuta que pode ter interesse na formação, pode ser seus amigos pacientes, seus pacientes, para eles poderem entender um pouco mais sobre a técnica, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a história da PNS. Então, da onde vem? Então, por que a gente tem que falar da história? Por que eu tirei um dia só para falar da história da PNS, né? Tem uma historiadora brasileira chamada Emília Viotti da Costa. Ela tem uma frase muito interessante que fala: um povo sem história é um povo sem identidade. Então, se a gente quer fazer alguma coisa e quer fazer essa coisa bem, a gente tem que entender da onde isso vem. A gente tem que entender a história por trás disso. Então, a PNS, pessoal, ela é uma primeiro de tudo, a PNS ela é uma técnica ou ela é uma metodologia? Então, a PNS ela é uma metodologia de avaliação e tratamento. Então, a gente aborda o indivíduo numa sessão inteira com a PNS, não é como uma característica de algumas técnicas que você tem a aplicabilidade da técnica. Por exemplo, se você falar da eletroterapia, eletroterapia é uma técnica, você vai lá, coloca os eletrodos, coloca os parâmetros e pronto, é uma técnica, você utiliza uma técnica. Você usar, por exemplo, a liberação miofascial. Existe toda a avaliação da liberação miofascial, mas as técnicas miofasciais são técnicas, você pode aplicar ela no momento. Existem, né, as características de quando é melhor, quando é indicado, contraindicado, quando é melhor em cada sessão, mas ela é uma técnica, você pode aplicar no momento que você desejar. A PNS ela é uma metodologia, ou seja, ela tem começo, meio e fim. Então ela tem uma avaliação própria, ela que utiliza testes fisiológicos, mas ela tem uma metodologia própria, né, um conjunto de como você vai fazer. E ela tem uma metodologia terapêutica, que nós vamos falar mais no terceiro dia. Então, ela é uma técnica, ela é uma metodologia, né, um método que a gente utiliza. O paciente chega, você vai começar a fazer a avaliação, vai fazer o tratamento. Se você quiser adicionar algumas outras técnicas em associação, bacana. Eu utilizo algumas, não na primeira sessão,
para também não ficar misturando efeitos, tá? Então, da onde vem a PNS? Então, o criador dessa metodologia, né, o desenvolvedor dessa metodologia é um professor que vem ministrar curso com a gente, que é o professor Philippe Villeneuve. Ele é um podólogo e osteopata francês que, nos anos 70, tinha todo o seu conhecimento da podologia, né, da osteopatia, e ele foi trabalhar, né, foi fazer uns estudos com o Pierre-Marie Gagé e o Bernard Weber. Pierre-Marie Gagé e Bernard Weber são considerados os pais da posturologia, mais o Pierre-Marie Gagé porque ele que criou, na verdade, o neologismo chamado posturologia clínica, foi ele que veio com esse nome, com a definição e tudo mais. Várias técnicas de posturologia são derivadas a partir desses conhecimentos, né, de Pierre-Marie Gagé. Pierre-Marie Gagé, ele é um médico francês, tá? Ele ainda é vivo e ainda continua lecionando a parte de posturologia, fazendo algumas pesquisas. Então, pessoal, o Philippe Villeneuve nos anos 70, quando começou a trabalhar com o Pierre-Marie Gagé, foi para mostrar onde a podologia, né, onde o trabalho através dos pés, né, a correção dos pés, de estimulações plantares, poderia interferir no controle postural. Então, o próprio controle postural, né, a própria posturologia, que nós vamos falar mais amanhã, ela vem de uma linha onde a gente trabalha com a regulação postural. A regulação do controle postural. Regulação significa você dá um estímulo e espera uma resposta, tá? Então essa resposta do corpo é que a gente faz o trabalho, então através com palmilhas de elementos mais finos, através de técnicas manuais e nesse sentido. Então ele foi juntar ao Pierre-Marie Gagé e ao Bernard Weber esse conhecimento de como poderia isso tudo funcionar através dos pés. Conforme foi passando o tempo, então esse é o lado mais podológico do Philippe Villeneuve. Com o passar dos anos, ele começou a entender que, através de técnicas de terapia manual, né, algumas estimulações de terapia manual, poderiam ter o mesmo efeito, né? Então, quando a gente trabalhasse sobre os sistemas neurais. Então, porque o estímulo que a gente dá na pele, nos tendões, eles são estímulos mecânicos, então a gente precisa de um mecanoreceptor para gerar esse efeito. E ele começou a ver que determinadas patologias têm a sua característica neural, e então começou a desenvolver essa parte da terapia manual para essa mesma aplicabilidade na regulação postural. Tanto que a PNS, o nome que a gente tem, né, primário dela, era de posturoterapia neurosensorial. Então, o trabalho de regulação da postura, do controle postural de uma forma neurosensorial. Porém, com o passar dos anos, esses efeitos começaram a ir além um pouco mais do que só o controle postural. Então, esse nome foi modificado então, para PNS de prática neurosensorial, aqui no Brasil, chamada de prática neurosensorial, método Villeneuve. Então, nada mais justo do que dar o nome da técnica para ele que desenvolveu. Então, nos anos 70, o professor Philippe Villeneuve deu o conhecimento dele da podologia e depois começou a desenvolver essa parte de como eu posso estimular mecanoreceptores para ter um efeito neural sobre esse controle todo. E aí, além do controle postural, todo o controle neurovegetativo, todo mais efeito, toda a questão de alterações sobre o eixo HPA, começaram a ser vistas, então por isso a mudança do nome. Então, dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, os anos 90 e até hoje, essa técnica se desenvolve. Tanto que as turmas que tiveram curso, né, como a minha, a primeira turma de PNS no Brasil, a segunda, a terceira, o curso ele tem algumas alterações. Tanto que a gente tem uma vez por ano, esse ano foi a primeira vez, uma atualização. Porque o método está em constante desenvolvimento, né? Vários pontos são vistos de forma diferente, são pontos novos, são características teóricas novas que a gente acaba verificando. A Mari falou que quer muito fazer, vem fazer com a gente. Nós temos turmas em várias cidades no país, eu não sei de onde você é, Mari, né? Mas nós temos uma turma agora esse final de semana começando em Salvador, tem outra turma começando no final do mês em São Paulo. Então temos várias turmas aí. Então, esse
desenvolvimento até hoje, né, da PNS, ele vem na Europa acontecendo, na França, porque o professor Philippe Villeneuve é de lá, mas vem se espalhando nos principais centros onde a PNS tem esse envolvimento. Então, toda a Europa, uma pequena parte dos Estados Unidos e aqui no Brasil com uma força que a gente tem alavancado bastante a PNS. Aqui no Brasil, quando que começou a PNS? Foi assim, em 2010, o Afonso, né, Afonso Salgado, né, nosso diretor aqui do Instituto Salgado, ele foi num congresso na Dinamarca. E lá na Dinamarca ele acabou conhecendo o professor Philippe Villeneuve e depois de alguns contatos, ele trouxe o professor Philippe Villeneuve em 2011. Então, 2010 o Afonso na Dinamarca, 2011 trouxe o Philippe Villeneuve aqui para o Brasil para um primeiro curso para apresentação da técnica. Foi um curso aqui em Londrina. E teve uma adesão bacana das pessoas, né, dos alunos aqui do Instituto, algumas pessoas de fora, e que se interessaram bastante. Tem umas pessoas aí que estão na live, aí o Marcelo, eu vi que estava aí, estava nesse curso lá, a Maria Amélia, não sei se entrou, mas a Maria Amélia estava nesse curso também. E ali a gente teve uma ideia de como era a PNS. E a partir daí nós decidimos, né, o Instituto Salgado decidiu colocar a formação em prática. A formação, ela começou a primeira turma em 2012, então eu sou da primeira turma. Começamos em 2012, terminamos a formação no final de 2013, né? Então são 2 anos de formação, 4 módulos, são 6 módulos de 4 dias, tá? Hoje a gente diferencia um pouco a formação aqui no Brasil, em relação a como ela é dividida, tá? No terceiro dia eu vou falar para vocês, no último dia eu vou falar para vocês, então venham acompanhando comigo, que no último dia eu vou falar exatamente quanto, assim, cada módulo, o que aprende, o que acontece. Mas a formação completa são 6 módulos de 4 dias. Então, a primeira turma em 2012, finalizando em 2014. Em 2014, a gente teve o privilégio de sediar um congresso da API, que é a Associação de Posturologia Internacional, que até então é presidida pelo professor Philippe Villeneuve. Ela vai modificando a cada, acho que 5 anos, a presidência, mas hoje o atual presidente é o professor Philippe Villeneuve. O presidente anterior era o professor Pierre-Marie Gaget. Esse congresso da API, ele funciona assim. Um ano ele é em Paris, né, na sede da API em Paris, e em um outro ano ele varia os locais. Então, em 2012... eu tive a oportunidade de ir para esse congresso na Bélgica, em Liège, na Bélgica. É um congresso de atualização, um congresso que mostra todas as atualizações em relação à posturologia clínica como um todo. E então, em 2014, nós tivemos a oportunidade, né, o privilégio de sediar esse congresso aqui. Então, nós tivemos grandes nomes. O professor Pierre-Marie Gaget veio, o professor Philippe Villeneuve veio, vários professores, o professor Alfredo Marino veio, que é da Itália, que trabalha com a parte do sistema estomatognático, ele é dentista. Então vieram vários ícones da posturologia aqui para o Brasil em 2014, para esse congresso. Então, isso a gente começou nessa evolução da PNS, trazendo esse congresso aqui para o Brasil. Aqui, então, com a equipe francesa, né, o professor Philippe Villeneuve, o professor Frédéric Viseur e o professor Emmanuel Baís, nós tivemos 4 turmas aqui em Londrina, eles ministrando a formação toda, a formação completa. Então, os 6 módulos de 4 dias vinha a equipe francesa. Em 2017, né, num acordo que a gente tem com a escola do professor Philippe Villeneuve, que é a escola Connaissance Evolution, nós formamos uma turma de professores aqui do Brasil. Essa turma é composta por mim, que me formei na primeira turma, pelo professor Carlos Omura, que trabalha aqui no Instituto também, que também é da primeira turma, e pelo professor Rodolfo Parreira, que é nosso coordenador de pesquisa aqui no Instituto, e que se formou na segunda turma. Então, hoje nós formamos a equipe Brasil de professores e nós ministramos a primeira parte do curso. Então, os 3 primeiros módulos é a gente que ministra. Então, de 2017 foi a primeira turma, nós estamos em 2019, até hoje, então, nós temos 5 turmas já formadas pela equipe Brasil. Então, 4 turmas vieram, né, até de 2012 até 2014, até 2017, desculpa, e de 2017 para cá, a gente vem assumindo esse primeiro ano e o segundo ano, né, da formação, 3 módulos de 4 dias, vem a equipe francesa.
Um dos módulos é ministrado pelo professor Felipe, então é uma característica, uma honra a gente poder ter o desenvolvedor, o criador do método ministrando um módulo aqui ainda para a gente. Então, tem várias pessoas que estão aí que já fizeram a formação, o Hércules fez lá com a gente também a formação bem no comecinho, a Luciene está aí, a Vitória está aí também, então o pessoal que está ali misturando a primeira, segunda, terceira, quinta turma, então eles podem depois dar depoimentos deles nos comentários se quiserem, né, dizendo que, né, como que a técnica ela interfere. Para mim ela foi uma técnica que mudou meu patamar de atendimento, que na realidade eu até menciono nos cursos que assim, eu tinha conhecimento de várias técnicas, eu sabia, eu tinha feito formação em muita coisa. Estava me faltando alguma coisa para organizar esses atendimentos, o que fazer em cada caso. Começar por onde, o meio da sessão era o que, a finalização era o que. Então, a PNS trouxe isso para mim. Além de me dar uma técnica maravilhosa para poder trabalhar, que são as saturações neurais, as siderações musculares, a reinicialização epidérmica. Então, essas são as técnicas de estimulação. Ela trouxe essa metodologia que me auxilia no tratamento do paciente, mas também me auxilia a organizar o meu conhecimento das outras técnicas que eu sei fazer. Então ela me orienta muito nesse sentido. Então, para mim a técnica foi um divisor de águas na minha vida terapêutica, na minha vida profissional. E eu falo, hoje o que eu tenho, o que eu devo muito, né? Eu sempre falo para o Afonso, eu devo muito ao Instituto Salgado por tudo que eu tenho hoje, mas profissionalmente falando hoje, né? Clinicamente falando, eu devo muito à PNS, né? A PNS é o meu carro-chefe hoje, junto com algumas outras técnicas que são chave, como a dermoneuro, como grande parte da terapia manual, mas a PNS hoje é a minha técnica de primeira escolha. Então, assim, o paciente que chega, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é PNS. Alguns casos à parte que eu não vou fazer, mas a primeira sempre vai ser a PNS. Então, em 2017, nós tivemos a primeira turma aqui no Brasil. Hoje, então, nós temos 9 turmas iniciadas no total. Então, alternando as cidades entre Curitiba e São Paulo, nós temos algumas para serem começadas. Esse final de semana agora, quinta-feira, né, agora, vai começar uma turma em Salvador. Tá? Então, o pessoal do Nordeste está assistido aí com a parte de Salvador. E no final do mês, no dia 23 a 26 do 5 agora, tem mais uma turma iniciando em São Paulo. Tá? Então, essas turmas... E nós temos a previsão de abertura de várias outras turmas daqui para o final do ano. Tá? Mas isso aí eu vou falar no último dia, com mais ênfase, por causa da formação em si. Então, pessoal, a PNS ela vem num desenvolvimento muito grande, tá? Ela vem numa crescente muito grande, onde a gente está tentando estruturar cada vez mais a PNS em relação à parte científica dela, em relação à parte clínica dela e em relação ao benefício que a gente pode trazer para os profissionais de utilizar uma metodologia interessante para abordar o seu paciente, mas também uma característica de melhora para os pacientes. A gente vê a PNS é uma técnica que a gente não usa, não se esforça, a gente não faz força para trabalhar com ela. Eu falo que o esforço está no nosso raciocínio de trabalhar com a técnica, né? Então a gente precisa só desse raciocínio, mas a técnica em si não leva esforço nenhum. E ela então salva, né, nosso corpo de ficar fazendo muita coisa. E ela é muito assertiva. A gente vai trabalhar direto no que a gente fala, né, da origem dos problemas. Amanhã eu vou falar para vocês qual é a diferença entre origem do problema e causa do problema. Então, o paciente chega com uma dor nas costas, né, chega uma lombalgia, uma dor lombar. Primeira coisa que você se pergunta é qual é a causa? Eu trabalho na causa. Legal, a causa pode ser um disco deslocado. Isso é a causa. Agora, o que é a origem? A origem é da onde vêm as alterações funcionais que permitiram com que ele tivesse, né, um deslocamento do disco. Então, existem características mecânicas e neurofisiológicas que interferem sobre isso. Então, é com base nisso que amanhã a gente já vai falar, da onde ela vem essa parte teórica e essa neurofisiologia, da onde isso vem. O Guilherme, aluno lá de Salvador,
Tá me colocando gratidão, Lisana, excelente profissional, professor que tive o prazer de conhecer. Prazer também, Guilherme. Eu vejo suas postagens aí no Instagram, vejo teu esforço todo para ajudar os pacientes, eu acho bem bacana esse teu trabalho aí. O Tiago também fez na nossa turma ali em Curitiba, o Felipe também entrou ali, falando excelente técnica, tem obtido grandes resultados, grande abraço, Tiago. A Mariane também está ali. Então, o pessoal que fez a PNS e para que a gente fez a PNS está ajudando a engrandecer, está ajudando a colocar força, né, e expressividade para essa técnica aqui no Brasil. Então, pessoal, o nosso objetivo, né, dessas quatro lives. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa identidade, então, essa evolução que dentro do conceito da posturologia clínica, a PNS entrou ela veio com o professor Philippe Villeneuve, né, com o seu conhecimento, colocou esse conhecimento da podologia, várias características de elementos que a gente usa em palmilha, na verdade foram desenvolvidos pelo Philippe Villeneuve, pouca gente sabe disso, depois no momento oportuno eu posso falar mais sobre isso. Depois ela entrou aqui no Brasil em 2011, tá? Daí depois a gente vem crescendo cada vez mais com essa técnica aqui no Brasil e esperamos, com a ajuda de todos que fazem os cursos, que atendem os seus pacientes, que essa técnica cresça cada vez mais, que essa técnica evolua cada vez mais para que a gente possa beneficiar os nossos pacientes. Tranquilo, pessoal? Então, para esse primeiro dia, essa parte da história, para que a gente crie então essa identidade, né, do que a gente faz, para que a gente consiga mostrar para as pessoas da onde isso vem e a força que a gente vem. Então, se eu sei da onde isso vem, eu sei da onde a gente pode conseguir continuar, tá? Só lembrando, então, Luciene, minha esposa, também está aqui, está perguntando se vai ficar live, se essa live vai ficar salva. Vai sim, ela vai ficar salva, tá? 24 horas. E também, como eu falei, nós vamos deixar depois elas nos destaques do Instagram. Então, vocês podem, né, compartilhar com os amigos de vocês. Então, comentem lá, eu vou deixar, depois nós vamos colocar hoje um post, né, sobre essa questão desse histórico, tá? Dessa evolução. Comentem lá, marquem as pessoas, né, sobre essas lives, marquem as pessoas que não conhecem ainda a PNS, sejam profissionais, sejam pacientes, para que a gente consiga, para que eles venham conhecer um pouquinho mais sobre a técnica, tá? Então não perde, amanhã comigo aqui, 1h15 da tarde, pega esse horáriozinho do seu almoço aí, está no meio quase começando a atender, vem comigo amanhã para a gente poder falar um pouco da neurofisiologia. Então amanhã nós vamos abordar um pouquinho mais aprofundado, tá? Queria agradecer a presença de todos vocês, os comentários de todos vocês. Quero agradecer quem comentou, mandou joinha, bota lá a mãozinha da saturação neural da PNS e nos vemos amanhã 1h15, tá joia? Bom dia de atendimentos, Deus abençoe vocês. Até amanhã, pessoal. Grande abraço. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas no dia de hoje, nessa terça-feira? Bom, para não nos alongarmos nesse horário de almoço, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui nesse horáriozinho de almoço de vocês. E hoje o nosso tema da live, ontem, né, foi a história, e hoje o tema de hoje é a neurofisiologia da PNS. Lógico que o tempo que eu proponho da gente fazer, a gente não tem tanto tempo, né, para falar muita coisa, mas eu quero dar um embasamento global. O pessoal que já fez o curso sabe que durante a formação a gente vai colocando todo o embasamento, né, toda a trajetória da onde vem a PNS, dos estudos que a gente traz. Tem vários estudos históricos, estudos de 1890, 1910, 1906, que embasam essa questão do tônus. Então, a PNS, ela, como, né, eu mencionei ontem, o nome inicial dela então era posturoterapia neurosensorial. Então, era voltada para as características da regulação do controle postural e depois, mediante os efeitos que a gente tem sobre vários outros sistemas, a gente acabou modificando o nome para prática neurosensorial aqui no Brasil.
Essa característica do controle do tônus, né, do controle motor, vamos dizer assim, ele é a principal base que a gente tem sobre a PNS. Então, uma das primeiras características que a posturologia clínica nos traz é um estudo de Jean-Bernard Barron, que era um oftalmologista francês, que ele fez um estudo com peixes. E nesse estudo com os peixes, ele provocava uma lesão nos músculos oculomotores dos peixes, e quando o desvio ocular, por causa dessa lesão no músculo oculomotor, era de até 4 graus, de 1 a 4 graus, então um pequeno desvio, o peixe ele nadava inclinado e ele era incapaz de nadar em linha reta. Ou seja, ele perdia todo o seu controle funcional, todo o seu controle postural. E ele viu também que quando esse desvio, né, quando ele fazia a lesão e que esse desvio era maior do que 4 graus, o peixe nadava normalmente. Ele não perdia a sua característica do controle postural. Então, de forma global, o que a gente tem? Uma situação onde pequenas alterações levam a uma grande repercussão, e grandes alterações são adaptadas forçosamente, vamos dizer assim, pelo nosso corpo, e a vida segue numa boa. Então, dentro dessa característica, são essas pequenas alterações que fazem o corpo ficar tentando se adaptar o tempo todo, e isso é que vai gerar grandes mudanças do tônus e que vai levar, né, a alteração de sintomas. Quem tem grandes alterações também tem grandes alterações de tônus, porém, dentro desse sistema do controle postural, ele parece não interferir tanto, ok? Então, essa característica desse primeiro estudo mostrou que o nosso sistema proprioceptivo ele está sujeito a se modificar por pequenas alterações. Se a gente transferir isso, por exemplo, para uma perna curta, quem trabalha com palmilha, que vê bastante paciente de perna curta, consegue perceber que, às vezes, os pacientes que têm menores diferenças de membro têm mais problemas do que aqueles que já têm uma diferença maior, porque parece que o corpo se adapta melhor. Então, dentro desse contexto, a gente trabalha, a gente entende o controle postural. E a gente, se você quiser trocar o nome de controle postural para controle funcional, porque tudo no nosso corpo é dessa forma, pela questão da neurofisiologia, então da função neural sobre os sistemas, é de que todo estímulo que você dá vai ter uma resposta lá na frente. Inclusive o estímulo de disfunção, o estímulo nociceptivo. Quando você tem uma nocicepção, a dor nada mais é do que uma interpretação de que algo errado está acontecendo, de uma ameaça, e o corpo precisa te avisar que dói. Então a dor ela é um resultado, ela é uma saída, né? Ela é um sintoma de saída. As alterações de tônus a mesma coisa, as mudanças de função a mesma coisa. Então a gente tem que entender no começo do problema. Então, um exemplo. Eu tenho um paciente que tem uma tendinite de supra. Esse paciente com a tendinite de supra, ele tem, por exemplo, uma anteriorização do ombro, uma protusão do ombro, tá? Uma ligeira rotação com a protusão do ombro. O supra, pela posição dele, quando eu tenho essa protusão, eu aumento a tensão sobre o supra, sobre o tendão do supra. E ele fazendo essa polia na articulação glenohumeral, ele vai começar a ter atrito, né? Ele vai começar a ter sobrecarga. E a partir daí é onde o indivíduo começa a ter sintomas. Então, se eu pensar assim, qual que é a causa da dor do ombro do meu paciente? É uma sobrecarga sobre o tendão do supraespinhoso. Então, uma tendinite do supraespinhoso. Mas a questão é, qual é a origem disso? A pergunta é, por que que esse ombro vem para frente? Existem vários fatores que podem fazer isso. Eu posso ter, por exemplo, uma inativação do nervo dorsal da escápula, que mantém meus romboides e meu serrátil, né? O serrátil não só pelo dorsal da escápula, não mantém esse ombro na posição correta. Então ele faz a protusão no ombro para frente,
aumenta a tensão sobre o supra e isso gera tendinite. Então, quando eu vou tratar um paciente desse, eu tenho que entender que a causa da dor dele, a causa dessa dor, a causa do sintoma, é a tendinite do supra. Ok, legal, você vai fazer os testes para descobrir isso. Agora, qual é a origem desse problema? Se eu tenho um paciente, então, como eu mencionei lá da disfunção do dorsal da escápula, pacientes que têm disfunção do nervo torácico longo e tóraco dorsal, que vão interferir sobre serrátil e sobre grande dorsal, vão alterar a função da minha escápula. Paciente com discinesia escapular. Legal? Da onde vem isso? Por que ele gerou? Então é como se a gente fizesse um porquê a mais. Quando a gente acha o primeiro porquê, é onde a gente acha a origem do problema. Então a causa do sintoma é uma coisa, a origem do problema é outra. Tá? Então a primeira coisa que eu quero que a gente diferencie aqui é causa e origem. Dentro disso, a gente vai fazer uma correlação de causa e origem com a questão da correção e da regulação. Então funciona assim. Vamos continuar com o exemplo lá da tendinite do supra. Como que eu corrijo essa sobrecarga da tendinite do supra? Eu vou fortalecer a musculatura da escápula, eu vou dar mobilidade para a glenumeral. Então tudo isso é um trabalho para a articulação afetada, onde eu tenho o problema, eu estou corrigindo esta função. Isso é legal, isso é bacana, isso funciona. Agora, nesse tipo de situação, a gente tem grandes problemas quando eu não faço a regulação desse controle funcional ou controle postural. Por quê? Se eu tenho um fator X que faz meu ombro vir para frente, se eu não corrigir esta origem, e esta origem então está ligada à regulação postural, tá? A regulação do controle, o paciente vai recidivar. É o paciente que vem com uma tendinite, você trata, ele vem enquanto está fazendo as sessões bonitinho, ele está jóia, ele está legal. Agora, você parou de tratar, o problema volta. Por quê? Porque você fez a correção, você não fez a regulação. Então, olhar a correção não necessariamente também está ligado a olhar só o local do problema. Eu posso, por exemplo, pensar uma dor no ombro direito pode vir relacionada ao fígado. Bacana, reflexo víscero-somático. Isso é legal. Agora, essa alteração que eu tenho hepática, ela é a causa do problema, ela é a causa do sintoma. Agora, da onde vem isso? Por que teu fígado está desregulado? Você está tendo muito estresse? Você está se alimentando mal demais? Você está tendo esses outros problemas? São essas outras características, esses outros porquês anteriores ao do sintoma, que a gente vai ter então a característica da origem do problema, que vai então ser feita a regulação. Nessa origem do problema, eu vou regular o corpo para ele funcionar melhor. E o final da cadeia é melhorar o sintoma. Não que eu vou deixar de fazer as correções, mas eu tenho que fazer então essa regulação, porque senão eu vou ter recidiva. A gente conhece aquele ditado, um ditado bem comum que fala que errar é humano, persistir no erro é burrice. Agora, se você tem um paciente que chega, vamos fazer uma analogia com isso. Se você tem um paciente que vem, você trata ele e você resolve o problema dele, ok? Você tratou, resolveu. Agora, você tratou o teu paciente um problema uma vez. Dali um tempo esse paciente vem de novo e ele não tem nenhum histórico de alguma alteração mecânica, biomecânica ou trauma ou alguma coisa que esteja ligada diretamente, claramente àquele problema, é porque você fez a correção, mas não fez a regulação. Ou seja, tem alguma coisa por trás disso. Então eu falo assim, errar é humano. Agora, persistir no erro é porque você não procurou a regulação. Faltou procurar essa regulação. A mesma coisa quando a gente fala uma escoliose idiopática. Uma escoliose idiopática é uma escoliose sem causa aparente. Ok, mas ela tem uma causa. A gente só não sabe qual é. A oculomotricidade pode ser a causa. O sistema estomatognático pode ser a causa. Pode ser um problema visceral, pode ser um problema podal, pode ser um sistema vestibular, pode ser um problema
emocional, pode ser um problema emocional, pode ser várias coisas. Então, quando eu busco esta causa, essa origem, na realidade, né? Quando eu busco essa origem, então quer dizer que eu tenho uma característica melhor de evitar as recidivas. Por isso que eu preciso buscar regular o corpo do paciente. E essa regulação, ela parte a partir do pressuposto de um sistema cibernético, que é como se fosse um funcionamento de máquinas em indústria ou sistema do computador. Ela é pré-programada para, se eu dou estímulo aqui, a resposta é essa. Se eu dou estímulo aqui, a resposta é essa. Se eu dou estímulo aqui, a resposta é essa. Se eu dou 2 ou 3 estímulos, eu tenho uma resposta diferente ou uma resposta combinada. Então, para cada ação, eu tenho uma reação. Tá? Dentro dessa característica, por exemplo, da regulação, em alguns casos, por exemplo, de pacientes que têm gastrite, né, que tem queimação, azia, a gente precisa atuar de uma forma de regulação, não pedindo para ele tomar lá uma magnésia bisurada, que é uma base, né, para deixar mais básico o pH lá do estômago. Você tem que, na verdade, colocar um pouco mais de ácido, porque se tiver muito ácido dentro do estômago, o cérebro vai identificar essa acidez elevada e ele vai fazer uma basificação. Ele vai fazer essa mudança. Então isso é o princípio da homeostase, é a principal característica que a gente tem de funcionamento do nosso corpo. Então, para pacientes que não têm úlceras e que essa queimação ela vem de uma alteração da função da acidez do estômago, suco de meio limão, diluído em bem pouquinha água, interprandial, entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e a janta, meio limãozinho então no meio da manhã, meio limão no meio da tarde, vai ajudar a mudar o pH, né, do estômago, vai mostrar essa acidez elevada e vai fazer uma regulação. Vocês viram entender? Igual quando você fala assim, estou desidratado. Você vai lá e toma água porque você está fazendo uma regulação da quantidade hídrica que você tem no teu corpo. Tá? Então a gente precisa pensar nessa questão da regulação. Então esse sistema cibernético no nosso corpo, ele parte das entradas sensoriais, então de mecanorreceptores no corpo inteiro, nós vamos falar da parte física. Então, mecanorreceptor no corpo inteiro, nos músculos, nos tendões, nos próprios nervos, porque um nervo ele precisa ser inervado por ele mesmo. Por isso que um nervo pode ser lesionado, pode mostrar uma nocicepção. Então, por exemplo, uma neuropatia. Então, é um nervo que está lesionado, ele sente ele próprio. Então, é uma inervação nervi nervorum. Tá? Então, reconhecer da onde vem essa nocicepção e não só ficar tentando corrigir o sintoma. Que é um quadro que é bastante comum e que eu sempre pergunto nos cursos e os alunos, a grande parte, falam que isso é uma realidade. Paciente que faz RPG, paciente que faz Pilates. RPG e Pilates, quando a gente faz ele a longo prazo, eles se tornam técnicas de regulação postural pela repetição. Mas inicialmente, como o trabalho ele é muscular, lógico, não existe um trabalho muscular isolado sem a neurofisiologia. Mas existem formas mais rápidas de atuar sobre a parte neural, existem várias formas. Quando a gente trabalha com essa questão do Pilates e do RPG, enquanto você está trabalhando a parte da musculatura, eu falo RPG e Pilates só para deixar mais claro, qualquer método de correção postural, tá? GDS, stretching, todos eles. São ótimos métodos, as pessoas se corrigem muito bem. Agora, por que quando tem uma parcela dessa população que faz essas técnicas, quando para de fazer, o problema volta? Vocês já pararam para pensar? Por que volta todo o problema anterior? Para a gente manter nosso corpo, a gente não precisa de muita musculatura. A gente fala, mas é porque tá fraco. Se a gente tivesse realmente fraco, a gente não parava em pé. A gente tem tônus para se manter. Uma pessoa que não tem tônus para se manter, ela não consegue nem se manter por um pequeno período de tempo. Agora, a pessoa fala, não, mas ela não se mantém porque ela é fraca. Sim, mas a pergunta é, por que ela é fraca? Por que ela não consegue se sustentar? Essa é a pergunta. E aí está a questão da regulação.
Se eu tenho um problema visceral, se você já se pegou com a dor de barriga, com cólica, mulheres que têm bastante cólica menstrual, qual que é a posição que a gente fica? Não é fechado? Então isso daqui é uma estratégia que o nosso corpo faz para proteger as vísceras. Tá? A parte emocional interfere. Por exemplo, quando você tem uma timidez, como que chega o adolescente que chega para você avaliar para começar um trabalho postural? Como que a gente faz? Ele não vai chegar todo encurvado. Isso aqui ele não faz isso porque ele quer. É um processo que é natural do nosso corpo de se proteger, tá? Como eu dei o exemplo lá na parte do ombro que se protrai, de uma disfunção do dorsal da escápula, tá? Quando a gente faz estiramentos neurais, isso já tem vários estudos que mostram isso, que quando a gente faz estiramentos neurais, eu diminuo a função do nervo. E essa diminuição da função do nervo muda o tônus e muda a sensibilidade. Ou seja, eu deixo um músculo menos funcional. E aí, se o dorsal da escápula não funciona, os romboides podem não funcionar, e aí o ombro faz o quê? Vem para frente. Então a disfunção não está só no aumento do tônus do peitoral, que pode ser também, tá? Se for a outra origem. Mas então o que cabe a gente é descobrir essa origem dos sintomas, para que a gente evite maiores quadros de recidivas e que a gente seja mais assertivo no nosso tratamento. Então, pessoal, Luciene está falando, né? Vale um post sobre isso. A gente tem lá no Facebook da PNS também, já teve algumas coisas, mas vamos fazer mais um post sobre o sistema cibernético, vamos deixar ele mais claro, vamos colocar aqui no Instagram essa semana, ou ainda comecinho da semana que vem, a gente já faz um post sobre isso. Obrigado pela dica. Dentro então desse quadro, dessa neurofisiologia da PNS, ela é baseada então no quê? Na regulação postural. Quando o paciente chega, eu avalio, pergunto os sintomas, vejo o que está acontecendo, faço meus testes. Quando o paciente deita na maca, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar sistema por sistema, numa forma hierárquica, ou seja, tem sistemas que mandam mais e sistemas que mandam menos. E é essa aula de amanhã, é isso que eu vou falar na live de amanhã, que é sobre a hierarquização funcional e disfuncional da PNS. Então amanhã eu espero vocês aqui para ver isso. E dentro dessa hierarquização, a gente busca a correção de todos os sistemas, na regulação. Então eu regulo o corpo do paciente inteiro, independente de qual é o sintoma dele. Nos cursos eu falo, o paciente deitou na maca, não me interessa se ele chegou para mim com dor lombar, com escoliose, com enxaqueca ou com a unha do dedão do pé encravada. Para mim, na hora que ele deitou, eu preciso regular ele inteiro. Então eu vou procurar sistema por sistema, onde tem disfunção, dentro dessa hierarquização, e vou trabalhar esse paciente, de quem manda mais para quem manda menos. A ordem de tratamento é essa. E uma vez que eu faço essa regulação, eu vou olhar o sintoma. Aí eu posso trabalhar a parte local. Então, numa ordem, eu primeiro regulo para depois corrigir. Então, essa é a grande característica, eu falo que é o grande trunfo da PNS, é justamente isso, ter uma ferramenta para a gente que faça isso. E de forma simples, né? A ordem é simples. Para chegar a aprender tudo isso, a gente tem que estudar bastante. O pessoal que já fez o curso aí sabe que a gente tem muita coisa para estudar. Mas é uma coisa que ela começa a ser sempre o mesmo princípio. Então ela começa a ficar de fácil aplicação. A gente vai estudando cada vez mais para ficar uma coisa mais fácil de ser aplicada. E uma coisa bem ordenada, uma coisa bem pautada no tratamento. Então, para mim, é um dos grandes trunfos da PNS, que é trabalhar sobre essa neurofisiologia neural, de identificar as disfunções neurais, tá? Inicialmente, e a partir daí, para fazer essa regulação, e depois, então, a gente vai fazer a correção, tá? Isso está mostrando para a gente que primeiro eu vou buscar quem? A origem do problema. E depois a causa do sintoma. Então eu vou tratar nas duas sequências. Então, vários pacientes meus, eu já vi que pacientes que fazem pilates, que quando chega lá dezembro, que geralmente pega férias, vai viajar e esquece, né, que tem pilates para fazer, e aí voltam os problemas, quando fazem a PNS, essa recidiva é menor. Por quê? Porque o organismo, os sistemas do nosso corpo estão mais equilibrados.
E tratar essa origem, fazer essa regulação, passa por todos os sistemas, desde o sistema muscular e articular até o sistema neurovegetativo e epidérmico. Então, a PNS ela se torna uma técnica bastante completa e com essa característica de regulação postural. Essa é a base, então, neurofisiológica da PNS. Existem vários estudos que a gente coloca, né, na formação sobre isso. Amanhã eu vou falar um pouco mais específico sobre a proposta da hierarquização disfuncional. Eu vou entrar um pouco mais detalhado sobre esses sistemas. Ok, pessoal? Quero então deixar para vocês que essa frase é uma coisa que a gente primeiro tem que ter na mente no tratamento dos pacientes para evitar recidiva. Primeiro a regulação, depois a correção. As duas são importantes, mas a ordem delas também é bem importante. Primeiro eu vou regular o paciente, depois eu vou corrigir. Tranquilo, pessoal? Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês nesse horário de almoço aqui, tá? Coloca lá vai ter um post, na hora que você sair daqui vai ter um post que vai ser colocado com essa frase de hoje, tá? Primeiro a regulação, depois a correção. Vai lá, coloca a mãozinha da saturação neural da PNS, vamos divulgar isso daí, coloca o nome de alguém, o nome de algum colega que você conhece, que precisa saber um pouco mais sobre essa técnica, precisa conhecer um pouco mais sobre esses conceitos, para a gente divulgar e fazer crescer essa metodologia que tem sido mostrado muito eficaz em vários tipos de patologias, que amanhã na hierarquização eu vou falar algumas coisas mais específicas, ok? Obrigado pela atenção, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Boa tarde. Tudo bem? Hoje, então, a terceira live, onde o nosso tema para hoje é os modos de aplicação da PNS. Então, a PNS, na verdade, ela é assim, ela é como eu mencionei nos outros dias, né, no histórico e no segundo dia, a gente tem uma característica dela onde, independente do que o paciente tenha, a gente vai, quando ele deita na maca, nós vamos seguir a hierarquização, que é isso que nós vamos falar hoje. E então a gente tem na PNS essa característica da hierarquização. Então, antes de chegar na hierarquização, eu quero contextualizar um pouquinho. Então, quando o paciente chega para a gente com um sintoma, nós temos que encontrar os desequilíbrios que ele tem, que estão possivelmente causando esses sintomas. Então, a frase que a gente tem que caracterizar, que vai ser a frase que vai ficar no post depois para vocês compartilharem lá, é a frase que eu digo que é o seguinte: a gente tem que encontrar a disfunção. Então, primeiro de tudo, encontre a disfunção, ou seja, uma disfunção, a principal disfunção, que está gerando a maior quantidade de desequilíbrios. Então, encontre a disfunção que está gerando a maior quantidade de desequilíbrios. Por que eu digo isso? Nós temos uma situação clínica que, quando a gente trabalha com dor e nocicepção, a gente chama ela de sensibilização central. Essa sensibilização central ela acontece por um impulso nociceptivo que é presente no indivíduo, né, nas disfunções. E esse impulso nociceptivo, quando ele é intenso o suficiente, ou quando ele é duradouro o suficiente, ou seja, uma disfunção não tratada, ele começa a sensibilizar não só a parte periférica, não só o nociceptor periférico, mas sim ele vai sensibilizar as sinapses que estão no sistema nervoso central, seja na medula, a sinapse na medula, sejam as sinapses feitas a nível do tronco encefálico e a nível de córtex, tá? A nível do neocórtex ou do paleocórtex. Então, essa característica da sensibilização, quando, por exemplo, acontece na medula, então o que acontece? Eu tenho lá, eu torci o tornozelo direito. E aí eu
Quando essa nocicepção ela é presente por muito tempo, ela sensibiliza o local, então o local fica sensibilizado, fica sensível. Existem várias características da sensibilização central, da sensibilização periférica, desculpa. Então, ele sensibiliza a periferia e quando não se trata, ele sensibiliza a sinapse na medula. Ou seja, ele gera uma facilitação desse impulso nociceptivo. Pelas conexões que a gente tem na medula, posso sensibilizar outros segmentos, seja o mesmo segmento contralateral ou seja segmentos adjacentes. Então, é comum às vezes a gente encontrar o paciente falando assim: eu comecei a ter dor no pé direito, dor no joelho direito e depois de um tempo começou a doer o esquerdo. Mas não necessariamente o esquerdo tem um problema. Ele tem uma pequena sobrecarga, ele não tem uma lesão, mas por que ele dói? Por causa da sensibilização. Porque o segmento está mais sensível do que o normal. O paciente vira e mexe e fala assim: eu tenho dor, né? Começou minha dor no joelho direito, o joelho esquerdo começou a doer porque eu comecei a forçar mais. Não necessariamente. Simplesmente pelo fato da sensibilização, a gente tem essa dor que vai ser de um joelho e depois no outro joelho, num tornozelo e no outro tornozelo, de um lado da coluna e depois do outro lado da coluna, num ombro e no outro, tá? Isso quando é no mesmo segmento. Agora, ele pode começar a sensibilizar segmentos adjacentes. Então, o paciente torce o tornozelo, tem lá uma sensibilização do ligamento do segmento L5-S1, e aí ele sensibiliza a lombar, depois ele vem subindo. Vem para os segmentos da torácica, vem para os segmentos da cervical e o paciente vem apresentando uma dorsalgia e uma cervicalgia. Em função de quem? Daquela disfunção que está lá no pé. Então, quando eu falo encontre a disfunção que está gerando a maior parte, né, a maior quantidade de desequilíbrios, é porque frequentemente nós temos uma disfunção que é responsável por várias características. Dentro de algumas escolas, né, por exemplo, a osteopatia chama, né, de cadeia lesional, tá? Outras escolas dão outros nomes, mas então nós temos várias possibilidades de cadeia lesional, né, de procurar, de identificar quais são os sistemas que vão ficar sensibilizados em função de uma disfunção, não necessariamente só a parte músculo-esquelética. Então, dentro desse contexto de identificar a origem do problema, que é encontrar a disfunção que está causando a maior parte dos desequilíbrios, nós temos que fazer uma característica. Dentro da posturologia se fala muito das entradas sensoriais, de buscar dentro das entradas sensoriais qual é aquela responsável pela disfunção do indivíduo, e normalizando ela se resolve, e isso é bem pensado. Porém, nos quadros de sensibilização, às vezes eu tenho uma alteração em uma entrada sensorial, que na verdade as entradas sensoriais também vão virar saídas sensoriais. Eu tenho os sintomas em uma delas, mas a origem está em outra. Então, dentro desse contexto, foi onde o professor Philippe Villeneuve, ele trouxe uma proposta de entender assim: beleza, eu tenho várias possibilidades de cadeia lesional. Eu posso ter uma entrada sensorial se sobressaindo da outra, mas quem é que manda mais, quem é que manda menos? E foi a partir daí que ele desenvolveu a proposta da hierarquização disfuncional, onde eu tenho sistemas que mandam menos e eu tenho sistemas que mandam mais. Então, no post que vai ficar, né, depois da live, que nós vamos colocar lá com a frase e nós vamos colocar a imagem da hierarquização, tá? Para vocês entenderem, eu vou mencionar os pontos dela aqui, mas para vocês entenderem vai ficar gravado lá com a imagem. Então imagina o seguinte, imagina uma grande empresa, ou por exemplo uma das forças armadas, o exército, a aeronáutica, tanto faz. Se você pegar uma grande empresa, a gente tem lá o funcionário do chão de fábrica, nós temos os gerentes, né, os coordenadores, nós temos os gerentes, depois nós temos os supervisores e existe uma cadeia até chegar na diretoria e o presidente.
Se você quer fazer uma coisa para essa empresa, se você tem uma ideia para que você consiga mudar o lucro dessa empresa, ou vamos entrar para a nossa área, você quer implantar ginástica laboral numa empresa e que isso vai melhorar a produtividade, quem é que você tem que convencer? Você tem que convencer o funcionário do chão de fábrica? Você tem que convencer o supervisor, o gerente? Não, você tem que convencer quem? O dono. Se você convencer o dono, se você convencer o presidente vai mandar em todos eles. Só que às vezes o presidente, ele não é o cara que vai ter a principal decisão. Às vezes é o cara do financeiro. Então, o diretor financeiro, que está um pouco abaixo do presidente, é quem é que manda mais nesse sentido. Então, a partir dele, da decisão dele, é que toda a empresa vai trabalhar. Às vezes, pessoal, se eu quero mudar algum processo, o simples fato de eu mudar o chão de fábrica já é um resultado fantástico dentro da empresa. No nosso corpo é a mesma coisa. Nós temos a hierarquia. Só que dentro dessa hierarquia, às vezes o presidente é quem manda mais. Às vezes o presidente não entende nem tanto assim da parte financeira. Quem entende mesmo é o financeiro. Às vezes é o RH, às vezes é o gerente operacional, às vezes é o cara que está no chão de fábrica. Então, eu digo nas aulas, sempre assim, que a principal disfunção, hierarquicamente falando, quem tem do paciente é aquela que ele tem. Porque às vezes eu vou falar, né, que a disfunção muscular é a mais baixa, é o soldado mais baixo, é o chão de fábrica. Agora, às vezes é essa disfunção muscular que é a principal do meu paciente. Por exemplo, num atleta de vôlei que foi fazer um ataque e nesse ataque ele teve uma lesão muscular. O sistema neurovegetativo, que é hierarquicamente bem mais alto, talvez não tenha nada a ver com isso. Às vezes o problema é no músculo mesmo. Mas então, dentro dessa hierarquia, a gente tem que identificar no paciente quais são. Então, vamos lá, como funciona essa hierarquia. Então, quem é o cara mais aqui embaixo? Quem é o chão de fábrica? Quem é o soldado raso lá que entra no exército? É o sistema muscular. O sistema muscular, pessoal, o músculo ele contrai e ele relaxa. Ele não faz mais nada do que isso. Então, o sistema muscular, fora desses quadros de lesão, trauma por estiramento, por contratura, que são traumáticas, ele não manda nada, ele só obedece ordens. Tá? Ele obedece ordens dos vários sistemas do corpo. Por exemplo, quando a gente está nervoso, quando a gente está tenso, os trapézios tensionam. Ou seja, eles contraem por intermédio de uma função neurovegetativa, que é o estresse. Então, o músculo, ele nessa hierarquia é o sistema mais baixo. Logo acima do músculo a gente tem o sistema articular. O músculo movimenta a articulação, mas na realidade as articulações elas têm uma quantidade maior de receptores que identificam a nossa posição corporal. E isso dá para ele, então, um poder um pouco maior do que o dos músculos. Tá? Então, em relação aos sistemas de controle postural, a articulação, o sistema articular, tem uma importância um pouco maior que o sistema muscular. Logo acima do sistema articular, a gente tem o sistema visceral. O sistema visceral, ele vai funcionar tanto como entrada sensorial, que a gente sabe que as vísceras são uma entrada sensorial. Dentro da osteopatia a gente fala, né, que então é o reflexo viscerossomático, é uma víscera gerando um sintoma. Tá? Então a víscera mudando o tônus do músculo. Tá vendo? O músculo ele é secundário. A víscera é a primária. Tudo bem? Então, a víscera ela funciona como entrada sensorial, mas ela também pode funcionar como saída, né? Como porta de saída, como só o reflexo. Paciente que fala que tem gastrite nervosa. O problema está no estômago, mas da onde vem? Vem do sistema neurovegetativo, do sistema nervoso autônomo, quem está controlando essa questão do estresse. Então, muscular, articular, visceral. Agora, essas três estruturas, e todas as do corpo, mas essas três estruturas só funcionam se elas forem inervadas. Se você não tiver inervação, elas param de funcionar. Então o sistema neural é o próximo da lista aqui. É um pouco mais alto do que esses outros três. O sistema neural ele tem uma grande importância. Tá?
ele é a partir do sistema neural que a gente tem a percepção da nocicepção. E a nocicepção, ela é a característica de identificar processos nocivos no nosso corpo. Ou seja, é a partir do sistema neural que o nosso cérebro detecta que há algo de errado e que vai gerar um sintoma. Então, o sistema neural ele é extremamente importante, apesar de estar no meio dessa hierarquia. Existem vários estudos já que mostram, né, depois, conforme for passando o tempo, eu vou postando, vou colocando esses estudos para vocês. Então, existe um estudo, por exemplo, que no entorse de tornozelo nós temos uma mudança da função do nervo fibular superficial. Ou seja, esse nervo fibular superficial, ele diminui a velocidade de condução dele e diminui ele aumenta a latência entre o estímulo e a resposta desse nervo. E isso faz o quê? De forma geral, para um paciente que teve entorse de tornozelo, quando o pé está fazendo um movimento de inversão, são os receptores neurais que detectam que ele está fazendo inversão. E aí evitam que a gente tenha o entorse. Uma vez que eu tenho um entorse e eu diminuo essa capacidade dessa inervação, o que acontece? Quando ele faz o entorse, que ele vem fazendo a inversão, o tempo que ele leva para identificar que tem essa inversão demora mais. Ou seja, ele já fez a inversão e o cérebro nem percebeu ainda que teve a inversão. E aí é os quadros onde o paciente começa a ter entorse de repetição. Então, várias patologias têm essa característica neural. Então, por exemplo, faceite plantar, tem estudos mostrando que a grande característica da faceite plantar é uma disfunção do nervo calcâneo medial. Então, a gente precisa entender a função do sistema neural, a importância do sistema neural maior do que a dos outros três, por essa característica de ser ele que identifica a nocicepção. Tranquilo? Agora, beleza, um nervo ele precisa ser nutrido, as outras estruturas precisam ser nutridas, e elas são nutridas por quem? Por oxigênio. O sistema neural é nutrido por oxigênio. E esse oxigênio chega até ele por intermédio de quem? Do sistema vascular. Então, o sistema vascular ele é acima do neural, porque uma estrutura mal nutrida não funciona. Então, dentro da osteopatia, né, a gente faz várias referências à osteopatia, porque o professor Felipe Villeneuve é osteopata. Então, várias características ele pega dos conceitos da osteopatia e faz essa metodologia dele. Lembra lá no primeiro dia que eu falei que a PNS é uma metodologia? Então, ele desenvolveu essa metodologia com base em tudo que já existe. Criou algumas pequenas diferenças que clinicamente se mostram um pouco mais eficazes, mas os fundamentos estão dentro das principais técnicas. Ele, como é osteopata, a grande parte está dentro da osteopatia. Então, dentro da osteopatia, a gente tem, né, um dos princípios da osteopatia, a lei da artéria. Tá? Então, uma estrutura ela precisa ter a sua nutrição bem feita, a sua vascularização bem feita. Caso contrário, ela não vai funcionar direito. Vai gerar uma nocicepção, pode até mesmo a própria nocicepção. Ok? Então, com base nisso, a gente tem essa característica da hierarquia do sistema vascular. Agora, quem é que controla tudo isso de forma isolada, de forma sozinha? É o sistema nervoso autônomo. Então, logo acima do sistema vascular, a gente tem o sistema neurovegetativo, o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo, por estar ligado com esse controle involuntário, e o controle postural é involuntário, o sistema neurovegetativo vem aqui em cima. Então, diferenças de desequilíbrio autonômico, simpático ou parasimpático, essa desregulação, está hierarquicamente mais alta, que é o exemplo que eu dei do paciente que tem lá o seu estresse, que vai gerar a característica do desequilíbrio no sistema nervoso autônomo, e a partir daí ele vai levar aos sintomas viscerais, a gastrite nervosa. Tá? E isso vai acontecer de várias formas. Então o sistema nervoso autônomo tem uma importância muito grande. E além do sistema nervoso autônomo, logo acima dele a gente tem o sistema epidérmico. O sistema epidérmico ele é colocado lá em cima porque a epiderme e o sistema nervoso, a parte neural, eles derivam do mesmo folheto embrionário.
Então, quando a gente tem disfunções que estão ligadas ao sistema nervoso, e a partir daí a gente faz o link do sistema nervoso com a parte emocional, então assim, alterações que estão ligadas ao emocional são transferidas através do sistema neurovegetativo para o nosso corpo, desequilibrando, e a gente encontra essas disfunções na epiderme. Então, quando a gente vai tratar isso, a gente faz um toque muito sutil, porque é só na epiderme que eu preciso tratar. Se eu vou tratar um nervo, eu vou aprofundar mais, porque eu preciso alcançar o mecanismo daquele nervo, né? O mecanismo receptor daquele nervo. Agora, quando é na pele, a gente precisa fazer um trabalho muito sutil. Dentro do curso de dermoneuromodulação, quando eu falo de neurociência da dor, tem um fisioterapeuta americano que teve uma frase que eu achei muito interessante. Que ele fala assim, que a pele é a parte exposta do cérebro. Se o cérebro é um computador, a pele é o teclado. Então, se eu quero acessar o sistema nervoso do meu paciente, eu faço isso através da pele. Isso tanto é uma caracterização muito legal, que existe um ditado muito comum que é bem tranquilo, que é bem orientado para isso, né? Que a gente diz que quando nós estamos nervosos, a gente fica com os nervos à flor da pele. Então, essa ligação do sistema nervoso com a pele, ela é extremamente importante. Então, eu preciso fazer essa separação de como tratar o sistema nervoso. Existem simbologias emocionais que a gente faz, né, com a parte epidérmica, tá? Mas a principal ligação vai estar alterações que levam a essa sensibilização do próprio sistema nervoso, tá? Das sinapses mais aqui em nível de tronco encefálico e a nível cortical e infracortical, nós vamos ter essa sensibilização e isso vai ser transferido para o corpo através do sistema nervoso autônomo. E aí os sintomas vêm descendo nessa cascata da hierarquia. Então, só para lembrar, né, de baixo para cima, quem manda menos para quem manda mais. Sistema muscular, sistema articular, sistema visceral. Esses são os principais que funcionam como saída. É onde o paciente vem sentindo dor, é na parte muscular, é na parte articular, é na parte visceral. São esses os sintomas. Depois a gente tem o sistema neural, o sistema vascular, o sistema neurovegetativo e o sistema epidérmico. Dentro disso, onde entram as entradas sensoriais? Porque o vestíbulo é muito importante. Legal, quem controla o vestíbulo? É o nervo vestíbulo espinal. Então ele é um nervo, ele é um sistema neural. Mas ele também tem seus componentes neurovegetativos. Então dentro da hierarquia, a gente encaixa as entradas sensoriais dentro da hierarquia. Então quando o paciente deita na maca, eu não vou procurar as entradas sensoriais, eu vou procurar quem? As disfunções hierárquicas. Uma vez que eu fiz esse global que eu encontrei a disfunção que está gerando a maior quantidade de desequilíbrios, aí eu vou começar a procurar localmente. Aí eu vou tratar o músculo, aí eu vou tratar a articulação, eu vou fazer mobilização, vou fazer minhas manipulações. Mas depois de ter feito a regulação. Lembra do segundo dia? Primeiro a regulação, depois a correção. Então, primeiro eu tenho que regular o paciente de uma forma como um todo. Depois eu vou corrigir. E isso faz com que os resultados sejam um pouco mais rápidos para a gente. A Ana Lu, que é da Fisiopilates Vinhedo, colocou: foi com a PNS que consegui tratar por completo o paciente e obter resultados rápidos devido à regulação postural e tratar além da causa, né? Tratando a origem da disfunção. É exatamente isso. Onde a gente consegue olhar primeiro o paciente realmente de uma forma global e depois nós vamos tratar o local. A gente não vai deixar de fazer nada do que a gente faz, a gente só precisa orientar aquilo que a gente vai fazer de forma mais adequada. Nesse ponto de vista, a PNS ela se encaixa muito bem em olhar o indivíduo como um todo. O Guilherme colocou, né, que a dermoneuro se encaixa perfeitamente com a PNS. Sim, Guilherme, é isso mesmo que eu faço. Essas são as minhas duas técnicas primárias, a PNS e a dermoneuro. São as duas que eu uso todo dia eu uso essas técnicas e elas se encaixam perfeitamente, onde uma vai fazer essa regulação, a outra vai fazer a modulação da dor e depois a gente usa as outras técnicas para a gente conseguir corrigir, fazer a correção das disfunções, para acelerar o processo. Então, pessoal,
Dentro dessa característica, eu quero deixar claro uma coisa. Essa hierarquização, às vezes o paciente pode ter uma disfunção mais baixa, inicial, e que o sintoma venha aparecer em algum dos sintomas lá em cima, devido à sensibilização. Porque lembra que eu falei, a sensibilização ela pode ocorrer por um estímulo intenso o suficiente ou duradouro o suficiente. Ou seja, que não foi tratado, que não foi estimulado. E aí ele começa a sensibilizar todos os segmentos. Então, pensa comigo. T4 a T9, a gente tem o tronco simpático. Meu paciente torce o tornozelo, dá lá a sensibilização do nervo fibular profundo. Sobe essa informação, sensibiliza a lombar e sensibiliza a minha torácica. E sensibiliza o gânglio simpático de T4 a T9. Aí esse meu paciente começa a ter alterações do sistema nervoso autônomo, começa a ter sintomas relacionados ao sistema nervoso autônomo. Na hierarquia, o sistema nervoso autônomo está aqui em cima, mas o sistema neural está aqui embaixo. A disfunção dele é de quem? É neural. A principal é a neural, por isso que eu falei. A principal disfunção é aquela que o paciente tem dentro da hierarquia, tá? Então, essa hierarquização, ela é a primeira coisa que a gente busca. Depois a gente olha assim as entradas sensoriais, se precisa fazer exercício oculomotor, exercícios vestibulares para a boca, trabalho visceral, palmilha nos pés, propriocepção, nós vamos fazer tudo isso. E por último, a correção local, com mobilização, com manipulação e com todas as outras técnicas que a fisioterapia tem para nos oferecer, com bandagem, dermoneuro, e Mulligan, Maitland, Mackenzie, Siriax, todas as outras técnicas que a gente tem. Então, dentro da minha prática, da minha experiência, justamente é isso. Eu começo com a PNS, inicio com a dermoneuro para poder fazer a modulação do sintoma, né, da dor, e depois venho fazendo a regulação das entradas sensoriais e a correção com as outras técnicas. E isso é um mix que isso é feito nas sessões. Geralmente na primeira sessão eu uso a PNS quase que exclusivamente. Dependendo do estado de dor do paciente, eu já uso a dermoneuro junto, e aí depois as outras técnicas vêm sendo adicionadas nas sessões seguintes. Então, com base nisso, lembrar de novo a frase para você: encontra a disfunção que gera a maior parte dos desequilíbrios, porque o seu paciente pode estar vindo com vários sintomas, mas esses sintomas estão vindo de um lugar só, devido à questão da sensibilização central. Ok, pessoal? Espero então que esse direcionamento do modo de aplicação da PNS, então primeiro hierarquização, depois entradas sensoriais e depois as correções, tenha ficado mais claro para vocês. Espero que vocês estejam curtindo essa série de lives. Obrigado pela atenção, pessoal. Fiquem com Deus. Bom trabalho para vocês hoje e até amanhã. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Beleza, pessoal. Hoje, então, o tema da nossa live, a formação em PNS, tá? Fazendo toda uma linha, né, do que a gente viu nesses últimos 4 dias, nesses últimos 3 dias, hoje o 4º dia. Então a gente fez lá no primeiro dia a apresentação histórica, né, da técnica, da onde que a técnica vem. Então o professor Felipe Villeneuve, pelos seus conhecimentos de osteopatia e podologia, trabalhando junto com o professor Pierre-Marie Gagey, que é considerado o pai da posturologia, né, ele que deu esse nome de posturologia clínica, ele que publicou como esse nome de posturologia clínica, né, essa definição e tudo mais, desenvolvendo as características da podologia e da terapia manual sobre a posturologia. Então, em 2010, o Afonso conhece o Villeneuve, em 2011 a primeira vez aqui e 2012 a primeira formação. Depois a gente falou um pouco sobre o controle postural, sobre como que funciona, né, através de um sistema de estimulação e resposta, onde tudo aquilo que a gente quer mudar de tônus, tudo aquilo que a gente quer mudar de função, a gente precisa dar um estímulo e é o sistema nervoso que faz isso.
E então essa modificação do tônus postural, do tônus que vai interferir nas disfunções durante a presença de uma disfunção, vai fazer com que, para a gente conseguir corrigir isso, eu preciso estimular isso através dos mecanorreceptores, ou se eu utilizar técnicas que envolvem calor, né, mudança de variação de temperatura, os termorreceptores, mas o que a gente tem que ter na mente é que eu tenho que fazer um estímulo e esperar uma resposta. Então, se eu quero reduzir um tônus de um músculo, não sou eu lá que vou fazer uma massagem e achar que é só a massagem fisicamente em si que solta o músculo, mas sim é o estímulo que eu dou, isso é processado pelo sistema nervoso, e então a gente tem a resposta da modificação do tônus. No terceiro dia a gente falou sobre os modos de aplicação, onde a gente viu que a principal característica da PNS é a hierarquia, né, a hierarquização, era sobre isso que eu estava gravando hoje, mostrando um pouco na prática como que a gente faz isso. Então, daqui a algum tempo, né, esse vídeo vai ser editado, vai ser trabalhado e aí vai ser disponibilizado para as pessoas verem um pouco mais na prática. Foi feita uma demonstração de alguns pontos com um paciente e tal, né, demonstrativo, né, não de verdade. Mas a grande característica da hierarquia, da gente procurar as diferentes disfunções, não pelo sintoma do paciente, mas sim pela hierarquia dos sistemas, de quem manda mais para quem manda menos. E ontem ainda a gente falou das entradas sensoriais, comentando sobre que a função das entradas sensoriais se encaixa dentro da hierarquia. Então a gente tem a gente olha as entradas sensoriais sim, mas a gente olha de uma forma um pouquinho diferente, olhando ela para dentro da hierarquia num primeiro momento e depois sim trabalhando as entradas sensoriais, para que a gente consiga primeiro fazer a regulação e depois a gente faz as correções, ok? Não adianta a gente tentar corrigir uma coisa que está desregulada. E hoje a gente vem falar então sobre a formação, tá? Essa formação em PNS, então em 2012, quando começou a formação em PNS aqui no Brasil, quem ministrava integralmente essa formação era a equipe do professor Philippe Villeneuve. Na primeira turma, na primeira turma ele veio todos os módulos, ele ministrou sozinho, e depois ele começou a difundir com a equipe de professores que ele já tinha, né, e tem até hoje lá na Europa. Então, hoje, são 3 professores que vêm de lá, eles vieram ministrando turmas aqui no Brasil e fizeram 4 turmas aqui em Londrina. Isso até 2017. Em 2017, metade de 2017, em um acordo que a gente fez no Instituto Salgado, né, com a Connaissance Evolution, que é a escola do professor Philippe Villeneuve, que nós temos então um acordo o Instituto Salgado é a única escola que é permitida ministrar a formação em PNS aqui no Brasil, um acordo de exclusividade. Nós fizemos um acordo a partir de 2017, onde nós teríamos uma equipe brasileira de professores, que ministraria então uma parte do curso. Então, essa equipe, na época, em 2017, até hoje, essa equipe é formada por mim, pelo professor Carlos Omura, que fez também na mesma turma que eu, e o professor Rodolfo Parreira. Nós 3 somos já professores do Instituto Salgado, já com uma trajetória aí já no Instituto Salgado, e então fomos escolhidos e trabalhamos para que a gente conseguisse assumir esses módulos. Então, como que ficou a divisão? Então, o curso ele é formado por 3 módulos de 4 dias, tá? O primeiro ano. E depois um segundo ano, a gente chama de primeiro ano e segundo ano, porque leva-se mais ou menos um ano para ser feito, aproximadamente 9 a 10 meses, né, para dividir esses 3 módulos. Então, primeiro ano, 3 módulos de 4 dias e mais 3 módulos de 4 dias para o segundo ano. Hoje a divisão está de que o primeiro ano é ministrado pela equipe Brasil, eu, o professor Carlos Omura e o professor Rodolfo Parreira, e o segundo ano a formação quem vem ministrar é a equipe da França. Essa equipe francesa, então, que vem,
um dos módulos sempre é garantido que vem o professor Felipe Villeneuve. Então, é um prazer e é uma honra a gente ter nessa formação um dos módulos ministrado pelo criador dessa metodologia. Então, é muito interessante quando a gente consegue, né, trabalhar em certas técnicas, certas metodologias que tem o próprio criador do método envolvido ainda ministrando. E pela idade dele, que ele está bem ainda, está tranquilo, provavelmente por muitos e muitos anos ele ainda virá ministrar essas formações aqui. Então, em relação ao conteúdo, a gente divide então o primeiro ano e o segundo ano. Então o aluno vai fazer o primeiro ano. Eu gostei, achei bacana, achei interessante a ferramenta, a metodologia, decido fazer o segundo ano. Então, não, eles são duas coisas, né, vendidas separadamente, mas com o primeiro ano a gente já tem muitas ferramentas para trabalhar. Quem já fez o curso sabe disso. É muita ferramenta que a gente tem no primeiro ano. Lógico, com o segundo ano a gente vem complementando cada vez mais. Tá? O primeiro ano, então, ele se divide da seguinte forma em relação ao conteúdo. O primeiro módulo a gente faz, então, toda a parte de introdução, conta o histórico, um pouco mais detalhado do que a gente falou nas lives, e dá todo o embasamento que faz a característica do controle postural, do controle do tônus, tá? E o embasamento que a gente tem sobre nocicepção, sobre sensibilização, tudo isso, mostrando todo esse embasamento teórico para que a gente consiga fazer um bom trabalho de avaliação e tratamento. Ainda no primeiro módulo, nós aprendemos os testes funcionais, que vão dar orientações e dicas sobre quais são os possíveis sistemas que existem as disfunções, apesar de que quando o paciente deita na maca, a gente não se preocupa em relação a quais são os sintomas que ele tem, a gente vai avaliar toda a parte da hierarquia e então a gente faz esses testes para ter alguns dados de melhora antes e depois em relação aos sintomas do paciente. Então são testes funcionais que são feitos para que a gente tenha parâmetros. Ainda no primeiro módulo nós vamos dar todo o início na parte neural. Então, apesar da hierarquia começar lá de baixo, né, pelo muscular, articular, o curso ele já começa pelo meio da hierarquia. A gente aprendendo o meio da hierarquia, que é o sistema neural. Porque a partir do sistema neural é que a gente vai ter as repercussões sobre as vísceras, sobre as articulações e sobre os músculos. Então, dentro da hierarquia, não faria tanto sentido a gente começar por uma coisa tão baixa, né, na hierarquia, sendo que eu tenho uma ferramenta muito importante que pode afetar todas as outras para baixo. Então, a gente faz toda a parte do trabalho neural, mostrando todos os estudos que a gente tem falando sobre, né, as disfunções neurais, os tipos de neuropatia, mostrando vários estudos que falam, né, por exemplo, paciente que tem torte de tornozelo, que tem a característica de uma disfunção do nervo fibular, um paciente com uma faceite plantar, que é do nervo calcâneo medial, pacientes que têm lesões de plexo braquial por estiramentos, por alterações de função, não por compressões, ok? Isso tudo ainda no primeiro módulo. Primeiro módulo, então, nós vamos ver a parte neural, onde a gente vê todos os nervos do plexo sacral, todos os nervos do plexo lombar, todos os nervos do plexo cervical. Então, toda essa parte de introdução, neurofisiologia e os plexos lombar, sacral e cervical no primeiro módulo. Segundo módulo, né, ainda do primeiro ano, nós vamos ter a continuação desses plexos, onde a gente vai falar sobre o plexo braquial, ok? E os nervos costais laterais, que estão ligados à melhora do controle postural e estão ligados à melhora do tônus como um todo do plexo braquial. E com isso a gente finaliza no segundo módulo a parte de todos os plexos neurais. Ainda dentro do neural, só que com algumas variações, a gente vai aprender nesse segundo módulo as disfunções neuroarticulares, tá? Então as características de disfunções articulares de todas as articulações, do tornozelo até os membros superiores, e as disfunções periósteas, tá?
O periósteo ele é uma estrutura inervada. Se ele é uma estrutura inervada, pode haver nocicepção e é necessário fazer correções de disfunções periósteas. Então, nós vamos descobrir, aprender nesse segundo módulo, as disfunções periósteas. E a gente finaliza esse módulo, o segundo módulo, pensando já agora, interferindo sobre as entradas sensoriais, falando do sistema neural, só que agora mais específico para o receptor podal. Então, vamos falar sobre os pés. Uma característica bem interessante que a gente fala, uma condição que a gente chama de espinha irritativa de apoio plantar, onde a gente tem vários estudos, onde um dos estudos fui eu e o professor Rodolfo, junto com um podólogo francês chamado Marc Janin, que a gente desenvolveu, mostrando a interferência no controle postural dessa espinha irritativa de apoio plantar. Situações que entram dentro desse quadro são as metatarsalgias, o neuroma de Morton e os esporões de calcânio. Então, condições não só essas específicas, mas várias outras que a gente aprende a tratar, tanto de forma manual, quanto com alguns tratamentos auxiliares em relação a esse captor podal. Comentamos nesse módulo sobre o uso de palmilhas, mas não ensinamos a fazer as palmilhas, ok? Nós temos um curso de podoposturologia separado, comigo aqui no Instituto Salgado, que também pode ser feito à parte para quem tem várias características de pacientes que têm esse receptor como uma entrada sensorial com possível disfunção, ok? E o terceiro módulo do curso, a gente tem a finalização com as outras entradas sensoriais. Então, nós vamos falar sobre a oculomotricidade, nós vamos falar sobre o sistema estomatognático e nós vamos falar sobre o sistema vestibular. Dentro disso, a gente não é somente a questão da reabilitação do vestibular, não é só a questão da reabilitação oculomotora. Na verdade, para a gente conseguir fazer uma boa reeducação oculomotora, eu tenho que entender de onde ela está vindo. Então, é a característica da regulação antes da correção. Então, eu preciso entender quem é que controla os músculos oculomotores. Tá? Então, nós temos, nesse foco, uma grande característica, né, para esse sistema oculomotor, sistema estomatognático e sistema vestibular. Nós temos nervos cranianos que são importantes, por exemplo, o nervo trigêmeo, o nervo facial e o nervo vestibular, tá? O nervo vestíbulo espinal. Então, fazendo a regulação dessa função neural e depois a gente trabalha com correção, entendeu? Então, a gente volta a falar o que eu mencionei. Primeiro a gente regula, depois a gente corrige. Não precisa dessa regulação, a gente precisa entender, tá? Só um dado característico que a gente fala sobre essas entradas sensoriais. Às vezes eu leio muito aí na internet, vejo várias divulgações, vejo algumas pessoas falando, né? Algumas poucas pessoas, ainda bem, não são todos, de que o captor podal é ele que está em disfunção para que eu consiga usar lá as técnicas podais ou palmilhas. Os oculomotores, a mesma coisa. A gente tem que entender que as entradas sensoriais elas têm uma interação entre elas. Tá? Existem vários estudos que mostram que eu consigo mexer lá, fazer um estímulo no pé e mudar a minha oculomotricidade. Tá? Mudar a função dos meus músculos oculomotores. Tem estudos que mostram isso. E tem estudo que mostra ao contrário. Se eu estimulo meus músculos oculomotores, eu tenho, né, através da função neural, eu tenho interferência sobre a musculatura extrínseca do pé. Então, e já vários estudos que são bem coordenados. Se eu estimular o músculo X, no pé, eu vou ter uma resposta X no olho. Se eu estimulo o músculo Y no olho, eu vou ter uma resposta no músculo X lá no tornozelo e no pé. Então, tem vários estudos que já mostram isso. Então, é uma interação entre as entradas sensoriais. Ainda para finalizar o terceiro módulo do primeiro ano, a gente tem as disfunções discais e as disfunções vertebrais. Dentro disso, a gente fala sobre, então, a nocicepção gerada por essas disfunções, então, de novo, sobre a parte neural. E um último tópico ainda, para fazer a ligação de todas as entradas sensoriais com o controle postural e com os plexos que a gente viu antes, a gente vai falar sobre postura e cognição. Como que a cognição e a postura estão interligadas. A gente vê um quadro específico de dislexia,
que é a dislexia de desenvolvimento. Tem uma live que eu fiz, que está no canal do Instituto Salgado, falando sobre isso. Depois vocês podem procurar lá no YouTube do Instituto Salgado, eu falando sobre esse tema que eu acho bastante interessante. Então a gente aborda isso ainda no terceiro módulo do primeiro ano. Então, uma gama de trabalho muito grande. Fez o primeiro ano, gostou, achei legal, quero fazer o segundo. Como que o segundo ano é dividido? Também 3 módulos de 4 dias. E aí, então, nós começamos o primeiro módulo com o sistema neurovegetativo. Tá? Para o pessoal que é mais antigo na PNS, que já fez aí a nossa formação, vai falar, nossa, mas o neurovegetativo estava no primeiro ano e aí o discal estava no segundo. Então, a gente fez uma variação, uma mudança perante a característica didática do curso. Então a gente deixou tudo que é neurovegetativo tudo junto agora, porque as disfunções neurovegetativas eram divididas, parte no primeiro ano, parte no segundo ano. A gente fez por didática essa separação. Então, primeiro módulo do segundo ano, todas as disfunções neurovegetativas. Então, no primeiro módulo, o sistema vagal, que então além do próprio nervo vago, nervos laríngeos, nervo hipoglosso, nervo glossofaríngeo, então vários nervos que estão ligados ao sistema vagal. Além disso, o sistema parasimpático sacral, então é abordado, e também o sistema neurovascular. Então nós temos possíveis disfunções neurovasculares que então são tratadas, são aprendidas nesse primeiro módulo do segundo ano. No segundo módulo do segundo ano, a gente continua com as disfunções neurovegetativas, porém agora com a ligação com os gânglios. Então, as disfunções ganglionares simpáticas e parasimpáticas, ok? Então, principalmente simpáticas. Vamos aprender, então, a trabalhar os gânglios, que tem toda uma interferência sobre essa questão. Então, ainda estamos lá dentro da hierarquia, nessa parte agora, sobre o sistema neurovegetativo. E aí, no segundo módulo do segundo ano, a gente inicia as disfunções epidérmicas, que são o topo, da nossa hierarquia, o nosso general lá, o nosso presidente da empresa, que é o nosso corpo. Então, começamos as disfunções epidérmicas. Aprendemos as características delas e terminamos o conteúdo das disfunções epidérmicas no terceiro módulo do segundo ano. E ainda dentro dessa característica das disfunções epidérmicas, existe todo um simbolismo, uma simbólica ligada às emoções. Tá? A gente já começa a falar um pouquinho das emoções lá no terceiro módulo do primeiro ano, porque a gente vai falar do nervo facial e nervos músculos da face. Então, a face ela é a expressão das nossas emoções. Tá? Então, isso já a gente já começa a falar disso lá no nervo facial. Então, nesse terceiro módulo do segundo ano, a gente trabalha, então, as disfunções epidérmicas, essa simbologia emocional, fazendo, então, a ligação entre postura e emoção, como que a gente interpreta esta questão. Lembrar que a gente acaba não tratando a emoção em si, mas a gente trata todas as repercussões que a gente tem corporais dadas devido a uma alteração emocional. Tá? Então, existe essa questão. E existem algumas técnicas que são agregadas nesse último módulo do segundo ano, que estão ligadas às fobias, ao tratamento de fobias. Com isso, a gente consegue completar todo o trabalho da hierarquia, a gente consegue abordar toda a hierarquia de uma forma bem ampla. E aí, no último módulo, uma grande característica da PNS é que todo módulo a gente faz uma revisão do próprio módulo, e o módulo seguinte revisa os módulos anteriores. Então, o sexto módulo da formação, que é o terceiro módulo do segundo ano, a gente faz uma revisão geral, a gente faz uma revisão do curso como um todo. E se existem algumas pequenas atualizações a serem feitas, são feitas também neste módulo. Ok? Além disso, dessa formação, uma vez que a gente termina a formação completa em PNS, nós temos uma formação complementar, que a primeira vez que ela vai vir para o Brasil é agora, vai começar a vir esse ano, que é um curso que é chamado, então, mais específico de postura e emoção.
para a gente poder trabalhar um pouco melhor essa questão da ligação emocional, tá? Então, lembrar que na formação em PNS a gente trabalha a parte epidérmica, que tem uma simbólica emocional. E aí depois a gente faz, então, um trabalho de postura e emoção, que é um pouco mais aprofundado das disfunções epidérmicas, ok? Então, com base nisso, pessoal, essa formatação do curso, o curso está sempre em atualização. Quando alguns professores ou alguns outros profissionais identificam novos pontos ou novas abordagens, novas formas de avaliar os sistemas que podem ser mais fáceis ou mais precisas, esse conteúdo vai sendo mudado conforme vai passando o tempo. Então, por isso, para quem faz a formação, a gente oferta também, agora esse ano foi a primeira vez, um ciclo de atualização. Tá? Então, o ciclo de atualização da PNS são 2 dias que acontecem geralmente no mês de fevereiro, onde a gente faz um dia de atualização teórica, né, de embasamento clínico, embasamento científico, e um outro dia quando a gente trabalha a parte de novos pontos que foram descobertos. Okay? Então, pessoal, eu espero que possa ter feito sentido tanto essa formação, como a formação ela é formatada, mas como essa característica que a gente teve dessas 4 lives. Espero que isso tenha feito bastante sentido para vocês, que tenha trazido novas informações, um conhecimento um pouco melhor sobre a técnica, ok? E a partir daqui a gente vai, tanto eu junto com o professor Rodolfo e o professor Carlos, a gente vai formatar novas lives, novas publicações para que a gente consiga difundir e deixar mais informações sobre como a gente trabalha com a PNS, dando até mesmo algumas pequenas ferramentas práticas para que vocês consigam trabalhar nessa formatação que a gente trabalha. Ok, pessoal? Para quem tem interesse, curiosidade, nós temos algumas turmas a serem abertas, tá? E nós estamos, na verdade, hoje, né, começou ontem, uma turma em Salvador, então, primeiro módulo, primeiro ano em Salvador. O pessoal que está lá na turma, sejam bem-vindos à PNS. E nós temos agora, de 23 a 26 de maio, né, daqui 2 semanas, nós teremos uma turma iniciando em São Paulo. Depois, em agosto, de 8 a 11 de agosto, a gente vai ter uma turma em Curitiba. E 22 a 25 de agosto, a gente tem uma turma para iniciar em Porto Alegre. Eu agradeço a todos os comentários do pessoal. Então, tem várias pessoas dando um oi aí. Eu agradeço ao pessoal César, que entrou ali, ó, que é nosso aluno também, o Edmilson, a Andresa. Pessoal, agradeço vocês, são todos nossos alunos da PNS, nossos colegas de PNS, a Luciene, então o pessoal que entrou aí, o pessoal da residência, o Doré que entrou, o Doré falando, né, que é um divisor de águas na atuação profissional. Para mim também, Doré, a PNS ela veio num momento, para mim eu comentei numa das lives, que ela veio para mudar a minha forma de atender, para organizar tudo aquilo que eu conhecia. Então, eu falo, a gente não deixa de usar nada, mas a gente começa a priorizar algumas coisas. Então a PNS ela entrou como uma prioridade nos meus atendimentos, mas ela também me orienta a como utilizar as outras técnicas que eu já conheço. Então esse conceito da hierarquia é muito interessante. O Bruno ali está lá ansioso pelo curso do Rio Grande do Sul. O Bruno já está inscrito, né, Bruno? Vamos aguardar aí o pessoal entrar na turma para a gente conseguir confirmar essa turma e ir para Porto Alegre, comer um bom churrasco aí, né? Porque o churrasco daí é bom demais. Tranquilo, pessoal. Gostaria então de agradecer a atenção de todos os que participaram dessas lives, seja ao vivo, seja que acabou assistindo depois. Tá? Um grande abraço a todos vocês. Não se esqueçam, lembra lá, mãozinha lá da PNS, da saturação neural, comenta, compartilha com alguém, marca alguém que você conhece, que precisa conhecer sobre essa técnica. Coloca lá a mãozinha da PNS, tá? Vai ter uma frasezinha que vai entrar no post, né, daqui nesses próximos minutos, próximo tempo aí, que é uma frase que eu uso para a minha vida toda, tá? É uma frase do filósofo Mansur Shalita, que diz que, assim, para mim essa frase entrou bem em relação quando a gente fala de formação, porque nós estamos falando de um curso é aprendizado, o curso é conhecimento.
E aí ele diz assim, a frase diz, né? Pode o homem tornar-se culto pela cultura dos outros, mas só se torna sábio pelas próprias experiências. Então, dentro desse contexto foi onde a gente começou a trabalhar com a PNS, utilizando isso na prática clínica, acreditando nisso, sabendo que é uma coisa que dá certo e começando a passar isso para os outros, a nossa experiência, a minha experiência dos outros professores para vocês. Então, agradeço a vocês toda a atenção de vocês, o tempo disponibilizado aqui nas lives e para aqueles que assistem depois também. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Um grande abraço, um bom final de semana para vocês e até a próxima.